Olá pessoal, meu nome é Flá. No vídeo anterior falei sobre o desenvolvimento de competências específicas da área de matemática na alfabetização. Hoje falarei sobre o desenvolvimento de algumas competências e habilidades nesse processo da alfabetização. Vale lembrar que é extremamente importante o desenvolvimento da alfabetização matemática nesta idade, mas nos surge sempre dúvidas. Como fazer isso? Hoje vou dar algumas dicas de como podemos desenvolver essas habilidades e competências. Uma das unidades temáticas que desenvolvemos são os números. Nessa temática, podemos desenvolver várias habilidades, como utilizar os números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas, reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação, contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento de outros agrupamentos. Mas a dica que eu trago hoje é fazer com que as crianças pensem de onde que surgiram os números. Pergunte para a criança se alguma vez ela já parou para pensar como surgiram os números. Quem inventou? Por que sentiram a necessidade de contar? Um livro que nos ajuda a contar e apresentar para as crianças a matemática como uma ciência humana é a história do livro E Eles Queriam Contar, de Luísa Faraco Ramos Faif. A partir dessa história, podemos introduzir os números aos alunos, apresentar a eles que os números possuem uma grafia, um nome, mas também é representado por uma quantidade. Mas que tal fazer essa contação de história ao seu aluno? Eles Queriam Contar, de Luísa Faraco Ramos Faif. Adelaide e Caio eram pastores de cabras. Eles viveram há muito, mas muito tempo. Naquela época, os homens ainda não tinham inventado os números. Caio, precisamos saber se todas as nossas cabras estão aqui, falou Adelaide. Podemos separar gravetos, uma para cada cabra, respondeu Caio. Boa ideia! E você pode colocar os gravetos no cinto. Assim poderemos conferir as cabras quando quisermos, respondeu Caio. Com o passar do tempo, mais cabras foram nascendo. Caio, veja quantas cabras já temos e olhe quantos gravetos, não cabe mais na minha cinta. Então, naquela noite, os dois sentaram para pensar. O que poderiam fazer? Mas quando estavam sentados os dois pensando, o que poderia acontecer? Os gravetos caíram todos no chão. Eram muitos gravetos, não cabiam mais no cinto. Caio abaixou-se para pegar os gravetos. Foi aí que Adelaide teve uma grande ideia. Veja, Caio, esses gravetos parecem dedos. Foi aí que eles tiveram a grande ideia. Separaram um graveto para cada dedo, mas ainda havia sobrado gravetos. Adelaide então falou. São mais gravetos do que os dedos das suas mãos. Então temos mais cabras do que os dedos das minhas mãos, respondeu Caio. Então Caio pegou todos aqueles gravetos, a mesma quantidade dos dedinhos da sua mão, e amarrou todos em um montinho. Então Adelaide afirmou, o montinho vai ficar com o mesmo tanto dos dedos de duas mãos. Serão tantos gravetos quanto o dedo. Caio então respondeu, assim fica mais fácil, vou carregar o montinho no cinto. E Adelaide completou, e eu vou colocar um cintinho também, para ficar com os gravetos que ainda não formaram um montinho. Hoje sabemos que naquela noite eles tinham 13 cabras. E assim Caio e Adelaide foram aprendendo a contar, formando grupo de 10 em 10. Passado algumas noites, Caio e Adelaide estavam olhando para o céu. Adelaide, olha a lua, está grandona e redonda como uma laranja. É mesmo, de vez em quando ela fica assim redonda, falou Adelaide. Será que dá para a gente descobrir de quanto em quanto tempo ela fica assim? Perguntou Caio.
Como será que a gente poderia descobrir? Então Caio teve uma brilhante ideia. Vamos contar quantas noites passam até ela aparecer desse jeito outra vez. Mas tinha um grande problema. Eles já haviam usado os gravetos para contar as cabras. Então o que eles poderiam usar para contar as noites? Então Adelaide pensou, vamos usar pedras. Boa ideia. E assim fizeram. Cada vez que anoitecia, separavam uma pedrinha. Várias noites depois, estamos perdidos no meio de tantas pedrinhas, Adelaide falou. Calma, tive uma ideia, falou Caio. Podemos fazer montinhos. Cada montinho vai ter tantas pedrinhas quanto são os dedos de 2 mãos. Mas o problema é que ainda iriam sobrar algumas pedrinhas. Então Caio falou, isso não tem importância. O problema é onde guardar cada montinho. Então Adelaide é que teve a ideia. Podemos usar cascas de coco. Grande garota, pensou Caio. E em cada casca eles guardaram 10 pedrinhas. Durante o dia eles cuidavam das cabras e à noite olhavam para o céu. Caio, veja que linda! A lua está grande e redonda de novo. E assim eles descobriram que depois de 2 cascas de coco e 8 pedrinhas, a lua aparecia de novo, cheia no céu. Para registrar a grande descoberta, fizeram desenhos numa rocha. Tinha lua, coco e pedrinhas. Hoje sabemos que o ciclo da lua é de 28 dias. Além de trabalhar com as habilidades em que mencionei anteriormente, também podemos introduzir unidade e dezena a partir dessa história. Se você gostou dessas dicas, curta, comente o que você achou, compartilhe e se inscreva no canal Alfa Criando e ative o sininho para receber as notificações das nossas publicações. Siga também nosso Instagram, Alfa Criando. Até a próxima!